Cada império foi fruto da riqueza comercial e, em si mesmo, a causa final de sua destruição. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A partir de enunciados do livro O Otimista Racional, de Matt Ridley, é possível traçar um gráfico que explica a ascensão e queda de impérios ao longo da história da humanidade. Matt é biólogo e assume uma postura de análise econômica para compreender a evolução da espécie humana ao longo do tempo, desde os primórdios do Homo sapiens. Na tentativa de comparar o nível de vida que temos hoje com o de nossos ancestrais primordiais, o autor teve uma sacada de gênio. Ele reduziu todas as formas de energia em energia solar e todos os aspectos econômicos em tempo de vida humano. Assim, o petróleo se torna a quantidade de energia solar que as plantas da época do Cretáceo armazenaram, cujas folhas e frutos alimentaram os dinossauros que, por sua vez, se transformaram nos hidrocarbonetos como os conhecemos hoje. Então, obviamente, usar o petróleo, além de ambientalmente correto, nos permite aumentar a capacidade de trabalho e a produção de riqueza, porque estamos usando a luz solar de antigamente. E o custo de uma galinha se transforma no tempo que o ser humano demanda para cuidar dessa bela ave ao longo do tempo, considerando inclusive o tempo demandado para gerar o seu alimento. Portanto, já é de se imaginar o alto custo de uma galinha lá nos primórdios e como seu custo hoje se tornou baixíssimo. Essa drástica redução de custos foi possível graças à divisão de trabalho, às trocas voluntárias e a cada inovação cumulativa que foi desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. O livro é excelente, traz uma visão diferente do que normalmente estamos acostumados, mas baseia-se em fortes premissas econômicas. Inclusive, o autor, percorrendo outros caminhos, chega à mesma conclusão que Hans Hermann Hoppe ao analisar o nascimento de organizações políticas, o que chamamos de bandido estacionário. Ele também percebe a natureza violenta e confiscatória do Estado, assim como Hofbauer, e descobre a natureza descentralizada da informação, da mesma forma que Hayek. Ou seja, mesmo partindo de outras premissas e tomando outros casos de análise, ele chega à mesma conclusão que os autores da Escola Austríaca de Economia. Mas o ponto que chama a atenção e que desejamos aprofundar hoje é quando o autor traça um interessante paralelo entre o poder econômico e o poder político, como eles se relacionam em várias sociedades humanas ao longo do tempo e qual a dinâmica eles tendem a seguir. Como o poder político pode-se entender o poder estatal, ou seja, o governo coercitivo baseado em violência e alimentado por guerras, enquanto o poder econômico pode ser entendido como a riqueza obtida através de trocas voluntárias, trabalho, comércio, empreendedorismo e inovação. Então, da descrição do autor, vislumbra-se o gráfico que apresentamos agora. No início de qualquer civilização, o poder político e econômico estão perto do zero. Há muita liberdade para empreender e rapidamente o poder econômico tende a crescer à medida que a sociedade cria métodos diferentes e mais eficientes e novas tecnologias de produção. Sociedades fechadas com dificuldade de comércio exterior, seja por questões físicas e ou culturais, tendem a manter-se abaixo do ponto 1. São as sociedades ditas tribais, normalmente países sem saída para o mar ou isolados por cadeias de montanhas ou desertos, como o Afeganistão ou a Bolívia aqui na América do Sul. Mas se a sociedade faz intenso comércio com outras nações, tende a seguir até o ponto 2, um forte crescimento econômico acompanhado de um pequeno crescimento do Estado. Liberdade, confiança mútua, trocas voluntárias, manutenção das leis naturais permitem o desenvolvimento do comércio, a troca de ideias, inovações, empreendedorismo, elevando o padrão de vida de todos à sua volta. É os Estados Unidos até o século XIX. No entanto, a partir do ponto 2, o Estado vai gradativamente se tornando mais intervencionista, gerando regras cada vez mais aleatórias que vão minando a capacidade produtiva e inovadora dos empreendedores. A legislação vai se afastando de uma ética universal e as relações vão se tornando anti-humanas. Há um declínio da confiança entre as pessoas que é justaposta pelo depósito da moral na ação estatal. Mesmo com o crescente intervencionismo, o poder econômico continua crescendo, mas os passos são cada vez mais lentos. Algumas empresas quebram, bancos dão calote, cresce o endividamento, começa a inflação da moeda para bancar os gastos estatais e eventuais guerras. Então, a população insatisfeita com os resultados econômicos pífios acaba depositando sua fé nas promessas impossíveis de políticos populistas, dando ainda mais poder ao Estado. É o mito do Estado salvador da pátria do Brasil, análogo ao mito do libertador latino-americano. O crescimento estatal, enfim, começa a esmagar
o poder econômico. E a partir do ponto 3, há uma estagnação generalizada da economia, o que também conhecemos como estagflação, ou seja, a inflação toma o lugar do crescimento econômico, tornando todos mais pobres. É o que vive, por exemplo, a Europa hoje. No início, o processo é lento, mas a dívida pública e a privada crescem e já há setores inteiros da economia destruídos. É o capitalismo de Estado como conhecemos hoje, ou seja, a economia minimamente funcional, mas extremamente regulada, absurdamente taxada pelo Estado. Como as coisas não dão mais certo, a economia não progride, as pessoas experimentam empobrecimento, valores anti-humanos dominam o imaginário, as dificuldades aumentam, mas ainda assim a intervenção estatal continua aumentando. Começa então um movimento de contestação do poder estatal, ao que o governo responde com mais autoritarismo e violência, cujo ápice se vê no ponto 4. É quando o carrapato fica maior do que a vaca. Nesse ponto, toda a riqueza gerada por indivíduos produtivos em suas redes de cooperação se transforma em opulência estatal, deixando a sociedade como um todo empobrecida. Então é bom lembrar que, ao ver lindos monumentos e prédios de impérios antigos, na verdade aquilo ali são sangue e suor de inúmeros trabalhadores, cada um com sua maestria e dedicação, que depois de sugados e exauridos pelo Estado, deram origem a essas, entre aspas, maravilhas da humanidade. Um ótimo exemplo pode ser visto em Manaus. O lindo Teatro Amazonas é fruto de trabalho de seringueiros famélicos que eram comidos por onças, mosquitos, no interior do Amazonas e de Rondônia e do Acre. Vale a pena declarar que não estamos falando contra o Teatro Amazonas, nem contra o Coliseu, as pirâmides ou qualquer outra grande obra de um império antigo ou atual. É claro que admiramos essas obras monumentais. Apenas chamamos a atenção para a real fonte dos recursos utilizados em sua construção. Mas voltando ao ponto 4 do gráfico, a partir de um governo autoritário como na Venezuela, tudo desmorona. Poder econômico e poder político diminuem drasticamente, sendo que o poder econômico é quem sofre primeiro, enquanto a organização estatal vai se desmanchando no ar, o que chamamos de estados falidos. Milícias ainda mais violentas vão dominando porções do território, extorquindo e ameaçando a população e contribuindo ainda mais para o colapso econômico. Isso ocorre até o ponto de uma ruptura total da organização social, como foi o caso da União Soviética, marcado pelo ponto 5 no gráfico. Segundo essa análise, por óbvio, estamos em avançado processo de destruição do cimento civilizacional praticamente em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, se poderia dizer que estamos próximos do ponto 3, seguindo firme para o ponto 4. Sobre isso, vale a pena dizer que não há uma relação temporal entre as fases e que o processo pode também retroceder. Finalizamos com uma frase que condensa todo o entendimento do autor acerca da relação entre o poder político e o poder econômico. Cada império foi fruto da riqueza comercial e, em si mesmo, a causa de sua destruição. Mercadores e artesãos criam riqueza e prosperidade, enquanto chefes, sacerdotes, políticos e ladrões as esbanjam. Para ver mais sobre esse assunto, aproveite e veja o vídeo Por que o Estado tende ao socialismo, aqui no Visão Libertária. O link está na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!